De volta com o Bahia no Ar, olha só, o governador Jacques Wagner voltou a afirmar que o Estado vai premiar os policiais que tiverem um bom desempenho no combate ao crime organizado. O foco principal é diminuir os índices de homicídio. A premiação está prevista em um projeto de lei que já foi aprovado na Assembleia. As equipes são avaliadas pelo atingimento de metas. As equipes que não vão bem, você substitui, e as que vão bem, a gente está aqui estimulando esse trabalho como um prêmio pelo atingimento da meta. A meta principal que a gente tem é a redução de homicídio, que é o crime contra a vida e, portanto, a preocupação maior nossa. Todas nos preocupam, mas o homicídio sempre é o drama maior por se tratar de uma vida que se perde. Então, se as equipes, e aí está somada a Polícia Técnica, a Polícia Civil e a Polícia Militar, porque a gente trabalha num processo integrado, se aquela equipe atinge a sua meta, que é a redução, entre outras coisas, mas principalmente do número de homicídios, aquela equipe terá uma premiação financeira, que é uma forma de estimular o policial, além da sua obrigação, evidente, de trabalhar, por competência, por chegar ao atingimento da meta, ele tem uma premiação, e com isso eu acho que a gente introduz a meritocracia dentro da estrutura de segurança pública, e eu espero que a gente tenha como retorno a maior tranquilidade para a sociedade, para a população em geral. Essa política de premiação, ela foi inspirada em alguma outra experiência bem-sucedida em algum outro estado do país? Não, na verdade essa é uma sugestão do INDG, que fez o planejamento todo nosso aqui da segurança, que fez em Minas, fez em Pernambuco, creio que fez no Ceará, e é o próprio INDG, que tem experiência não só na gestão de segurança, mas na gestão de empresas e de instituições públicas, que introduz a meritocracia, e a forma de você premiar aqueles que merecem, aqueles que atingem a meta, é uma forma financeira. Então, a gente entende que esse estímulo é importante, ele já existe em outros estados como Minas e Pernambuco, onde esse mesmo planejamento foi feito, e eu espero que aqui ele surta o mesmo efeito. Excelente. A gente sabe que a segurança hoje é o principal problema que a gente vive no nosso estado, a falta de segurança, na verdade. Embora saibamos que a polícia, né, esse é um caso, muito mais do que um caso de polícia, a gente precisa de investimentos em várias áreas, como a educação, mas a polícia é um fator fundamental. É preciso estrutura, é preciso investimento na capacitação desses policiais, é preciso cortar na carne. Quando a gente tem policiais que sabidamente estão envolvidos com a criminalidade, é preciso eliminar, deixar de corporativismo, porque é toda a corporação que acaba se sujando quando sai uma notícia como essa, e sim, premiar os honestos, premiar aquelas pessoas que estão batalhando por fazer uma sociedade cada vez mais segura para todos nós. Então, parabéns aí ao Poder Executivo em falando nessas ações do governo. Agora a gente fala sobre o Legislativo. A gente vai conversar hoje com o deputado Marcelo Nilo, presidente da Assembleia Legislativa. Muito bom dia, deputado. Seja bem-vindo. Sente-se, por favor. Vamos fazer um balanço dessas ações da Assembleia este ano. Que análise o senhor faz deste ano? Bom dia, Jéssica. Olha, o ano foi muito positivo para casa. Eu acho que nós votamos todos os projetos que tramitaram, votamos projetos importantes para a sociedade, como a privatização dos cartórios, o piso do magistério, o Pacto pela Vida, onde o problema de segurança pública deixa de ser um problema de Estado, de governo, para ser um problema de Estado. Votamos, inclusive, o projeto desse que você falou anteriormente, o prêmio para os militares que têm um bom desempenho. Votamos orçamento, o PPA. Votamos recentemente um projeto que eu acho fundamental, que é a modernização dos projetos de meio ambiente na Bahia. Portanto, a Assembleia Legislativa, sem dúvida nenhuma, pelo menos nesses últimos 21 anos, foi o ano mais positivo para o Poder Legislativo baiano. Então, trabalharam bastante esse ano. Agora, quando tem um projeto, por exemplo, como esse, o piso salarial dos professores, né, daqui do Estado, equiparado ao piso nacional, era uma reivindicação antiga. Quando tem projetos que implicam numa oneração do orçamento, eles são mais difíceis de serem votados. Olha, os projetos que dependem de recursos, tem que ter uma negociação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. O piso do magistério, o governador Jacques Wagner enviou na terça-feira, e na quinta-feira a Casa, à unanimidade, votou esse projeto. Portanto, a Casa cumpriu com o seu papel. Esse ano nós recebemos todos os movimentos sociais, Movimento Sem Terra, o Movimento Sem Teto, os servidores, os defensores, os empresários, os deficientes, todos aqueles que se sentiam prejudicados, procuraram o Poder Legislativo e foram atendidos. Eu acho que a Casa, esse ano, nós temos uma oposição muito aguerrida, uma base do governo muito consolidada. A Casa cumpriu com o seu papel, mostrou sua independência quando votamos a privatização dos cartórios. Sem dúvida nenhuma, o projeto mais importante que votamos esse ano, você sabe, infelizmente, os cartórios da Bahia prestam péssimos serviços.
as filas enormes. Nós votamos, nomeamos uma comissão, foi a São Paulo, foi a Minas Gerais, foi a Pernambuco. Essa comissão trouxe subsídios e nós votamos esse projeto. Compete agora ao Poder Judiciário cumprir essa privatização, porque eu acho que a sociedade baiana está pagando um preço muito alto pelas filas. Você, para pegar uma certidão de nascimento, você tem que pegar uma fila de 400 metros. Você pegar um atestado de óbito para qualquer pessoa, um irmão, um amigo, também tem que pegar fila, ou seja, para nascer, pega fila, para morrer, pega fila. Eu acho que a Assembleia cumpriu com o seu papel. E foi um projeto aprovado por unanimidade, agora levou 2 anos em discussão. Por que demorou tanto tempo? Foi difícil conseguir um acordo com o Judiciário? Foi muito difícil. Foi o projeto mais difícil que nós enfrentamos durante pelo menos esses 21 anos na casa. O Tribunal de Justiça queria a privatização gradual e nós fizemos a privatização total. Por quê? Porque os cartórios estavam prestando péssimo serviço, como falei anteriormente. O Tribunal de Justiça, que é um poder presidido pela nobre desembargadora Thelma Brita, que é uma pessoa correta, séria, queria gradual. A Assembleia mostrou sua autonomia, mostrou sua altivez, mostrou sua independência com harmonia com os outros poderes. Porque o Poder Judiciário, ele elabora o projeto, mas quem aprova é a Assembleia, e sancionado pelo governador. Esse realmente dos cartórios, para mim, pelo menos nesses 20 anos, a Casa realmente mostrou sua independência, sua harmonia, a integração com os outros poderes. Eu acho que a Assembleia Legislativa, que é a Casa do Povo, que é a Casa da Liberdade, que é a Casa das Leis, tem procurado cumprir com o seu papel. A integração, inclusive, com a Agenda Bahia ontem, que nós tivemos na Assembleia Legislativa, com a presença dos 3 presidentes de poderes, com a OAB, com a Defensoria, com o Ministério Público, mostrou a necessidade de continuar a integração. Acho que nós, que somos eleitos pelo povo, somos delegados pelo povo para ajudar a sociedade. E quando nós procuramos ajudar a sociedade, é dentro da Constituição. Agora, um outro projeto que deu muito trabalho para votar, mas isso só no dia da votação, que se estendeu até a madrugada, eu estive acompanhando essa votação, foi a adequação das normas do Planserve. Que avaliação o senhor faz desse projeto, que a gente sabe que o sindicato sempre acaba chiando, né? Acaba fazendo aquele jogo de cena, a oposição ficou ali até o final tentando obstruir essa votação, embora tenha uma minoria e não tinha jeito de não ser aprovado. Que avaliação o senhor faz desse projeto, da importância desse projeto? Olha, Jéssica, antes da aprovação eu não podia dar minha opinião, porque eu sou magistrado da votação. Depois da aprovação, eu diria que foi corretíssimo. Por quê? O Planserve presta bom serviço na Bahia. É o plano de saúde estadual mais importante do Brasil. Hoje o Planserve é respeitado. Todas as clínicas, todos os hospitais querem o Planserve. Consequentemente, quando o governador Jacques Wagner enviou o projeto para que o próprio servidor fiscalizasse o plano, porque é o seguinte, existia uma máfia de clínicas e hospitais, ou de médicos, ou de pessoas que lidam com a área de saúde, uma máfia. Por quê? Uma pessoa ser consultada 150 vezes no ano, fazer exames 150 vezes no ano, cara, que era uma irregularidade, era eu diria, um superfaturamento naquele plano. Então, o que o governador fez? Até 12 consultas ela é grátis. A partir da 13ª consulta, você paga R$6. Consequentemente, você vai fiscalizar. Nós, brasileiros, só fiscalizamos quando dói no bolso. E o governador enviou para casa, no início, os sindicatos, as associações, como você falou, reagiram, mas depois sentiram que é importante a manutenção do plano. O governador Jacques Wagner contribui com 250 milhões por ano para que o Planserve fique à altura do povo do nosso estado. E a partir de agora, com certeza, com essa redução dessas irregularidades, aí o plano continuará à altura dos servidores, para que o servidor, o que é mais importante, o servidor tenha um plano à altura de todos nós. E um bom plano, né? Um bom plano. E hoje o Planserve é um plano respeitado. O plano de saúde hoje do Planserve é aceito por toda a sociedade baiana. E o governador ainda teve a sensibilidade de excluir dessa cota aí as pessoas que precisam fazer mais de 12 consultas, né, os pacientes crônicos. Então, assim, não saiu, ninguém acabou saindo tão prejudicado dessa... Olha, não só as doenças crônicas, como também as doenças de emergência. Eu acho que ninguém foi prejudicado. Todos vão continuar com o plano sendo, eu diria, respeitado. Antigamente, antes do governador Jacques Wagner, ninguém queria Planserve. Planserve era como se fosse um irmão ruim, como se fosse um irmão com problema. Hoje o Planserve, a clínica aceita, o hospital aceita, porque está pagando em dia. Você sabe que as clínicas, os hospitais, querem receber em dia. E o governo do estado está cumprindo com esse papel. Consequentemente, eu defendi esse plano, inclusive em várias rádios, em várias televisões. Eu acho que foi, sem dúvida, um avanço para que o plano fique realmente sendo aceito por todas as clínicas e todos os hospitais. Hoje o Planserve é tão respeitado quanto o Bradesco, quanto o Sul América. O Planserve hoje, todos os hospitais de Salvador recebem. Sabe por quê?
que paga em dia. Sabe por quê? Porque todos os hospitais querem receber em dia e com preço razoável. Agora, deputado, já que estamos fazendo um balanço da Assembleia, falando desses projetos importantes que foram votados, em meio a tantas discussões importantes, um dos fatos que com certeza marcaram este ano foi o discurso da deputada Maria Luísa falando sobre a separação do prefeito João Henrique. Como é que o senhor tomou esse discurso? Como é que o senhor ali presenciou? O que passou pela sua cabeça quando ouviu essas declarações? Com surpresa, porque eu, como presidente da Assembleia, sou obrigado a manter a palavra do deputado. O deputado tem direito de falar o que quiser. Eu acho que ela, naquele momento, não foi feliz, porque problemas particulares de família você não pode levar para o parlamento, mas é um direito dela. Eu não posso cortar a palavra da deputada porque ela queria fazer aquele discurso. E, no momento, eu não estava. Se eu estivesse, eu pediria à deputada Maria Luísa Carneiro, que é uma excelente deputada, uma pessoa muito educada, que está cumprindo seu papel, é uma pessoa muito respeitada na casa. Eu daria um conselho que não fizesse, porque eu acho que problemas familiares, particulares, têm de ser resolvidos em casa, com a sua família. Mas ela tornou público, consequentemente, ela está pagando pelo equívoco que cometeu. Só você me perguntar que foi um momento constrangedor. Saiu em todos os jornais, inclusive várias televisões nacionais me pedindo a fita. Eu acho que não foi um momento bom para o parlamento. Agora, como presidente, eu tenho de respeitar a decisão da parlamentar ou do parlamentar que queira falar. A pessoa tem direito de falar o que quiser. Eu sou obrigado, inclusive, a segurar a palavra. Se o deputado quiser falar mal de mim na tribuna, eu sou obrigado a segurar a palavra. Tem que escutar, acho que é um direito. Agora, eu acho que como presidente, 5 anos como presidente, 21 anos como deputado, eu tenho uma experiência. Se eu estivesse naquele momento, eu diria à deputada, pense melhor, pense nos seus filhos, pense no seu ex-esposo, pense nos seus pais, pense nos seus eleitores e pense no povo da Bahia. Acho que o momento de discussão familiar é em casa. Agora, ela realmente, ela não me disse, mas eu senti que depois ela se arrependeu. Pensou